estamos aqui em Horizonte e eu pude, respeitando os limites, né? O vestiário é um local sagrado, mas aqui de cima deu para ouvir muita coisa. Dessa, vamos classificar como lavagem de roupa suja, que você, o elenco, a diretoria, todos fizeram. Queria que você falasse, né, de tudo que você viveu ali no vestiário e o que você acha que está acontecendo, porque deu para perceber que vocês estavam procurando explicações ali também. Boa noite a todos. Primeiro eu quero começar a minha entrevista pedindo desculpa ao nosso torcedor. Hoje nós fomos inoperante e ineficiente. Foi, sem sombra de dúvida, a pior partida do Santa Cruz sob meu comando. Então, assim, pedir desculpa ao nosso torcedor da nossa incapacidade de conseguir buscar o resultado positivo para o nosso torcedor. Então aqui fica meu pedido de desculpa ao nosso torcedor que tanto nos apoia, que tanto nos incentiva. E foi um jogo, como se diz no futebol, para se esquecer. Mas só que a gente não vai se esquecer desse jogo. A gente vai olhar para ele e vai ver essa cicatriz desse jogo de hoje para que a gente possa fazer dele um divisor de águas. Quanto ao vestiário, a gente reuniu, a gente conversou, foi um vestiário de cobrança, foi um vestiário de lavagem de roupa suja sim, já que você é um profissional muito ético e você acabou escutando aqui de cima. Ficamos reunidos aí por mais de 30 minutos. São coisas pertinentes ao futebol, são coisas que eu, com meu dever como comandante, eu entendi que era o momento, porque o que se passou aqui hoje em Horizonte é inadmissível, é inexplicável o que a gente entregou aqui no jogo de hoje. E cabe a gente tentar entender para que a gente possa modificar esse cenário e entender a explicação por que o Santa Cruz foi um no primeiro turno e por que o Santa Cruz está sendo outro no segundo turno. Se é a mesma comissão técnica, se é os mesmos jogadores, a gente trabalha muito, a gente se entrega, a gente se dedica por esse trabalho, por esse clube, e a gente está tentando entender, achar explicações para que a gente possa estar vivendo esse momento. Mas a gente precisa analisar e tomar providências, tomar medidas. A gente precisa tomar medidas, mas da minha parte como treinador, né, de cabeça fria, com equilíbrio, com sabedoria, mas temos que recalcular a rota. Chegamos ao limite de um segundo turno muito ruim. Eu sempre batia na tecla que a gente estava oscilando, porque a gente teve momentos bons nesse segundo turno. Mas eu acho que hoje eu bato na tecla que a gente certificou uma queda de produção grande. E a gente não pode ser líder do primeiro turno e lanterna do segundo turno, não sei nem se é lanterna ou vice-lanterna. E a gente precisa mudar. Agora não adianta, João, ficar especulando, eu vou ser primeiro do grupo, eu vou ser primeiro geral, porque essas metas, elas se foram. O que a gente precisa agora é mudar, recalcular a rota, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa se assumir. Né? Eu, como treinador, eu assumo a responsabilidade, mas todo mundo precisa assumir a responsabilidade dentro do Santa Cruz, para que a gente possa se mobilizar, entrar numa... Agora não tem jeito, é pensar já no mata-mata. E o que a gente pode mudar para que a gente possa mudar esse tipo de postura que a gente viu hoje, porque qual vai ser o Santa Cruz que a gente vai encontrar nas finais? É o do primeiro turno ou do segundo turno? Essa pergunta fica no ar. Eu vou trabalhar para que seja o primeiro turno, para que a gente volte a ser aquele Santa Cruz do primeiro turno. Marcelo, uma pergunta que o torcedor está se fazendo. O torcedor está preocupado com o mata-mata. O senhor está preocupado com o mata-mata? Estou preocupado. Se eu disser para você que eu não estou preocupado com mata-mata, mas é o meu papel de treinador solucionar essa preocupação do nosso torcedor. Eu não vou medir esforços, eu vou trabalhar bastante para que a gente mude. Eu acho que nós demos um primeiro passo hoje com esse vestiário. Sabe, João? Nós demos um primeiro passo com esse vestiário hoje. E o primeiro passo a gente já começou a tomar imediatamente após o jogo. E o restante é na sequência. E eu sei que o torcedor está preocupado pelo nosso segundo turno e ele tem completa razão.
mas a gente agora precisa trabalhar e fazer desse momento aqui um divisor de águas para que a gente chegue forte no mata-mata e a gente busque o acesso. O que esperar do jogo do próximo domingo, do grupo e do ambiente? Como mudar o ambiente interno e externo antes desse jogo, Marcelo? Ambiente de derrota é ruim, né, João? Ambiente de derrota em qualquer lugar é ruim. É o que eu falei para os nossos jogadores. O primeiro turno, a gente foi uma equipe que se acostumou a vencer. E a gente não pode ser uma equipe que vai se acostumar a perder. A gente não pode normalizar o que aconteceu aqui hoje. A gente não pode normalizar a nossa sequência dos últimos 4 jogos. A gente não pode normalizar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar de atitude. E a gente já começou por essa reunião hoje que a gente teve. E a gente, que nem falei anteriormente, a gente pensar o que a gente vai criar de planejamento para recalcular essa rota para que a gente volte aos caminhos da vitória. O que você também recalculará em relação a escolhas, a decisões suas também, Marcelo? Vamos pensar nisso num todo, né? Vamos pensar nas questões de peças, vamos pensar nas questões de sistema tático, vamos pensar nessas questões todas, né? A gente tem um último jogo antes do mata-mata, que é diante do nosso torcedor, e a gente tem essa oportunidade, né, para virar a chave desse segundo turno ruim, ter uma grande vitória no próximo final de semana dentro de casa, para que a gente entre fortalecido. A gente sabe que é um momento ruim, um momento difícil, mas o momento bom passou e o momento ruim também passa. Passa com muito trabalho. É um momento que eu tenho que vir aqui falar ao nosso torcedor, mas é uma semana que a gente tem que ter silêncio e trabalho. E se depender de mim, eu já comecei a trabalhar aqui logo depois do jogo para que a gente possa fazer uma semana boa, fazer as escolhas boas de peças e de sistema tático para que a gente possa vencer bem em casa no próximo final de semana, para que a gente possa entrar forte nesse mata-mata. Mas a gente precisa mudar de atitude para o mata-mata. Se a gente tiver esse tipo de atitude hoje, a gente vai pagar o preço. Então a gente já sabe que a gente precisa mudar de atitude.